A paz, igreja. Fico muito feliz de ver vocês aqui, a casa cheia. Sente Cabuçu, a galera de Sente Cabuçu tá com a gente. Glória a Deus, uma salva de palmas para a vida deles. Por favor, uma salva de palmas para a vida deles. Eu fico muito feliz porque a gente consegue ver a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque ninguém é merecedor de estar aqui. E muitas vezes nós até escolheríamos, fosse pela gente estar lá fora, em outro lugar. Mas tenha certeza que o Espírito Santo que te trouxe aqui essa noite. Tenha certeza disso. E eu queria começar um pouco diferente dessa noite. Eu estava ali louvando, as meninas cantando, o Christian cantando. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre clamor. Exaltarmos o nome dEle verdadeiramente. E falar quem Ele é, assim como o Christian disse. Adoração, falar quem Ele é. Eu queria fazer um pedido a vocês. Queria pedir que vocês se colocassem de pé, por favor. Prometo a vocês que vocês vão ficar um bom tempo sentados, tá? E eu quero que vocês me ajudem a aclamar e fazer desse lugar propício para a presença de Deus, para que o Espírito Santo possa correr, que a presença dEle possa escorrer nesse lugar. E eu quero falar com vocês sobre quem Jesus é. Talvez você tenha ouvido falar tanto de Jesus na sua vida, mas a gente não sabe nem o adjetivo realmente de quem Ele é. E eu quero dizer para vocês, eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês abram o coração, porque Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é a fiel testemunha. Ele era, Ele é, Ele há de vir. Ele é poderoso, Ele está sentado ao trono. E é digno de todo poder e toda glória. Ele é digno. Ele é digno. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele tem poder na terra, nos céus e debaixo dos céus. Ele tem a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele venceu para desatar os selos. Os seus cabelos são brancos como lã, seus olhos como fogo, seus pés reluzentes como bronze. E Ele virá, certamente Ele virá. Ele é príncipe da paz, filho da justiça. A plenitude, a divindade de Deus está sobre Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdadeira videira e Ele certamente virá. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Tantas vezes procuramos verdade na nossa vida. Ele é a verdade e Ele virá. Glória a Deus. Pode sentar, gente, em nome de Jesus. Eu fico muito feliz porque essa palavra que eu vou trazer hoje não foi a que eu planejei, Rayane. Foi um direcionamento de Deus e foi tão perfeito o que Ele tem falado ao meu coração e colocado no meu entendimento que eu dei até um título para a pregação de hoje. O título eu já vou adiantar para vocês, que é A Dependência que Gera Resistência. Eu tenho aprendido muito sobre títulos e pregações por causa do nosso pastor Jefferson. E eu quero que vocês abram comigo nessa noite, por favor, em Filipenses 4. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Todo mundo conseguiu achar? Amém. Vamos começar do versículo 10. E diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos até aí. Amém? Essa é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Era uma cidade que era uma colônia romana na Europa Oriental. E eles sofreram muita resistência e perseguição por proclamar o nome de Cristo. E Paulo sabia disso. E eles eram muito generosos. Eles davam ofertas boas para Paulo. E essa carta foi escrita exatamente para agradecer essa oferta. Só que Paulo, como nós conhecemos, ele sempre usava a oportunidade para falar de Jesus. E durante essa carta, ela vai discorrendo sobre as virtudes de Jesus e a alegria no sofrimento. O ponto central da carta é: alegrem-se. Paulo repete isso ao povo 3 vezes. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Quando ele começa a agradecer ao povo, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele se alegrou no Senhor. Ele não se alegrou nele ou nas pessoas que enviaram a oferta. Ele se alegrou no Senhor. Porque só Ele faz, só Ele dá a provisão e só Ele é digno. E Paulo, para quem não sabe a história dele, antes dele viver a vida dele para Cristo, ele era um fariseu e ele perseguia a igreja. E ele diz isso no capítulo 3. Ele conta pra gente um pouco da história dele. Ele era totalmente religioso e ele achava que dessa maneira ele estava honrando o nome de Deus, perseguindo os cristãos. Mas ele um dia conheceu a Jesus. Ele um dia viu realmente quem Jesus era. E ele disse que tudo que ele considerava lucro, agora ele considera menos do que lixo por causa de Cristo. Tudo que ele seguia, tudo que ele acreditava, uma vida toda educada ali naquela religiosidade, para ele virou lixo por causa de Cristo, que é o nome que está sobre todo o nome, no céu e na terra. E eu queria falar com vocês sobre 3 pontos essa noite. O título da mensagem é Dependência que gera resistência. E quando Deus me deu esse título, eu fui pesquisar o significado das palavras. Não que a gente não saiba, mas tem muitas palavras que a gente ouve no dia a dia que a gente não sabe realmente o significado. E eu quero discorrer aqui com vocês. Resistência tem sinônimos como ânimo, vigor, atividade. É a capacidade de uma força de se opor a outra. Solidez, capacidade de suportar. Dependência, sujeição, obediência, necessidade de auxílio, conexão, vínculo. Eu achei interessante que a capacidade de uma força de se opor a outra. E logo a minha mente se remeteu à colisão. Porque algo que colide é uma força que se opõe a outra. E foi para isso que nós fomos chamados. Para a gente ser a força que se opõe ao sistema desse mundo, que se opõe às ideias desse mundo. Nós somos a força, o corpo de Cristo. Nós podemos colidir com as forças desse mundo, se opor, porque Cristo está com a gente. Ele nos fortalece. Amém? E agora que eu já falei um pouco da história de Paulo para vocês, eu quero falar sobre a dependência de Paulo no Senhor. E como que a gente percebe isso? Eu estudei bastante Filipenses e vi coisas magníficas que eu tinha passado por cima antes na minha vida. E Paulo, ele tinha uma característica muito importante. Ele tinha consciência da soberania do Senhor na vida dele. Ele vivia para Cristo, ele queria que Cristo fosse engrandecido. E ele disse para esse povo de Filipos, ele disse, ele se humilhou, ele sofreu morte de cruz e Deus colocou ele no lugar de mais alta honra e ele tem um nome que é maior do que qualquer outro nome.
Foi isso que aconteceu. Então Paulo, ele deixava bem claro que o que ele fazia era para Cristo. Eu suporto porque é para o Cristo. Eu faço porque Ele é soberano. Eu faço porque eu quero estar com Ele. E Paulo, ele é tão certo nisso, que no capítulo 3, ele diz que ele fica indeciso, porque ele quer logo morrer e estar com Cristo, mas ele também quer ficar aqui e ensinar sobre Cristo, porque morrer para ele é lucro. Uma pessoa que antes tinha uma vida totalmente voltada para a religião e ao ódio, agora Cristo é tudo para ele. E ele dependia de Cristo mais dia e menos dia. Ele dependia e ele deixava isso muito claro. A outra característica era o vínculo que ele tinha com Cristo. Porque não adianta você ter consciência da soberania de Cristo sobre nossas vidas se a gente não tem vínculo, se a gente não se deixa conhecê-lo. Dependência é vínculo, é sujeição. Há tantas dependências no mundo, dependências emocionais, de drogas, de bebida, e o que essas dependências levam ao ser humano? Eles desfalecem uma hora. Eles não conseguem resistir, eles ficam sujeitos às suas dependências. Mas aqui Paulo coloca uma mensagem muito importante: esteja sujeito a Cristo. Esteja sujeito a Cristo porque Ele nos faz resistir. Não pela minha sua força, porque se a gente for procurar força aqui dentro, a gente não vai achar nada. Mas Cristo nos fortalece. E Ele, quando foi falar sobre seu filho espiritual Timóteo, que ele queria enviar Timóteo para ver eles, ver como eles estavam, ele falou a seguinte frase: se for da vontade de Deus. Ele tinha tanto vínculo com o Senhor, ele tinha tanta dependência, que ele pensava: não, eu me sujeito tanto que eu tenho que saber se isso é da vontade de Deus. E quantas vezes nós queremos ultrapassar, até mesmo por alguma dependência que a gente tenha, porque as dependências que nós conhecemos são drogas, bebidas. Hoje em dia fala-se muito de dependência emocional. Mas e a dependência da procrastinação, que ninguém fala? E a dependência de você ter se acostumado a não conhecer mais o Senhor como antes, ou não conhecê-lo? E essa dependência, essa sujeição que nós temos a essas mazelas que nos afastam de Cristo, essa ninguém fala. Mas Paulo, ele diz: eu considero tudo perda. Cristo era o lucro dele. E nesse momento que eu estava pensando sobre isso e montando essa parte, eu pensei: tá, mas como ser dependente de Deus, se sujeitar, obedecer com tantas vozes ao nosso redor? Como fazer isso com tantas vozes? No Salmos 36:1 diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Ultimamente, a gente tem ouvido muito mais a voz do ímpio do que a voz de Deus. Ultimamente, a gente tem gastado muito mais tempo discorrendo no nosso Instagram do que realmente querer ouvir a voz de Deus. E nós estamos dando ouvido à voz dos ímpios, que só tem transgressão no coração deles. E a gente acaba se afastando do coração de Cristo. E nesse momento, eu li a parte em que Paulo fala em Filipenses, para eles terem cuidado, que tinham pessoas no meio deles que eram inimigos da cruz. E Paulo fala assim: o prazer deles era o seu próprio apetite. Eles só consideram as coisas terrenas. Eles eram totalmente ao contrário do que Paulo pregava e dessa resistência que é Cristo. Cristo nos chama para resistir. Cristo não nos chama para brigar, ficar contra o outro. Ele nos chama para resistir no mundo onde resistência não vale mais nada. No mundo, numa geração onde resistência não existe mais. Numa geração
que não sabe lidar com problemas porque não conheceram aquele que realmente fortalece eles. E o segundo ponto é essa dependência de Paulo que gerou essa resistência nele. E aqui a gente vai para o ponto central da mensagem, que é esse famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Quem aqui já ouviu esse versículo na sua vida? Alguma vez? A maioria. Esse versículo geralmente, além dele ser conhecido, ele é muito usado para falar no sentido de prosperidade. Você pode ter um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, porque ele te fortalece. Você pode tudo, você não vai passar por dificuldade, você pode enfrentar qualquer gigante, porque ele te fortalece. Não sou contra isso, porque Deus nos abençoa também na terra. Só que se eu te disser que essa frase que Paulo falou é muito mais profunda do que tem falado para vocês. E se eu te disser que Paulo falou assim: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Se é segredo, nem todo mundo sabe. E ele precisa ser olhado, analisado para descobrir. E se eu te disser que isso não é uma carta branca de Deus, esse versículo não é uma carta branca para você ter o que você quiser e ser sempre feliz e a vida bela, maravilhosa. É muito mais profundo do que isso. Esse versículo é um versículo de dependência. E dentro desse versículo já tem a resposta da resistência. Qual é o segredo de estar contente em qualquer situação? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso em mim, eu não me fortaleço. Eu não posso no meu carro do ano. Eu não posso nas pessoas que eu gosto. Eu não posso no meu dinheiro. Só em Jesus. E na época que Paulo falou essa frase, e ele diz que aprendeu a viver contente, ele sabe o que é estar humilhado, sabe o que é passar fome, sabe o que é viver em abundância também. Ele aprendeu. Nessa época, tinha uma linha filosófica muito famosa, que é o estoicismo. A maioria aqui já deve ter estudado sobre isso no ensino médio. E ela é uma linha filosófica que diz sobre o ser humano ser ele mesmo. Ele ignora todos os sentimentos. Eu ignoro a dor, eu ignoro as paixões, eu ignoro a felicidade, tristeza. Se eu estou sentindo dor, se eu estou triste, eu vou ignorar. Eu vou cerrar meus dentes e vou ignorar. É isso que essa filosofia prega. Ou seja, eu sou forte e pronto, acabou. Eu vou ignorar tudo. Tudo que me aflige, eu vou ignorar, porque eu sou forte. Mas Paulo foi totalmente contra isso. Ele falou assim: ei, eu posso porque ele me fortalece, não porque eu tenho poder de alguma coisa, eu posso ignorar a minha dor, eu posso simplesmente ser forte. Não somos. Não somos autossuficientes. O mundo prega que somos. Ache a força dentro de você. Você pode, você pode, você pode. E sabe qual é o caminho disso? Resistência, mas não ao mundo, resistência a Jesus Cristo. Porque se eu posso, se eu sou forte, para que eu vou precisar de Jesus? E no final, você desfalece. Porque vai chegar um momento que você não vai ter a quem recorrer. Por isso que Paulo fala: eu descobri o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu descobri por que eu posso passar pelas montanhas, pelos vales, por que eu posso chorar, me alegrar, passar pelo mal, pelo bom. Eu descobri, e não sou eu. Deixa eu contar uma coisa. Não é sobre você, é sobre Ele. Aquele que certamente um dia voltará. E eu repito muito isso, porque nós estamos numa época que a glória de Deus precisa ser exaltada. A gente precisa resistir e falar: Ele voltará, Ele é digno de todo louvor, toda honra. Ele é digno. Ele é o sim, o amém, alfa e ômega, início e fim. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele te faz resistir.
Mas não podemos chegar só nesse ponto e querer resistência sem ter dependência. Não adianta eu querer resistência que só vem dele, se eu não tenho tempo para ele. E Paulo tinha. Paulo com certeza tinha tempo para Deus. Ele tinha tanto tempo que o maior desejo da vida dele era ser parecido com Cristo e com mais ninguém. E uma geração em que a gente quer ser parecido com tanta gente, a gente vê a vida de tantas pessoas nas redes sociais. Fulano já faz faculdade, fulano já está nos Estados Unidos, já fez 3 intercâmbios. Num tempo onde isso é pregado no mundo, onde é pregado que a gente tem que ter pessoas, sombras como exemplo, ele diz, não, eu quero parecer com Cristo. Isso é loucura para as pessoas lá fora. Isso é loucura até para a gente muitas vezes, porque a gente tem aprendido a olhar a vida dos outros, mas Paulo aprendeu a olhar a vida de Cristo. Paulo aprendeu a olhar e dizer, eu quero ser parecido com ele. As outras coisas são lixo, não são nada. As outras coisas acabarão, mas o reino dele não tem fim. O reino dele não terá fim. Todas as coisas do mundo têm fim. A gente morre, tudo se desfalece, mas o reino dele não tem fim. O reino dele já está determinado, não terá fim. E é essa consciência que nós temos que ter, e é difícil. Quando eu estava estudando sobre, eu fiquei constrangida, porque eu como mulher tem muito disso de comparação. Não estou falando que os homens não têm, mas a mulher geralmente é um pouco mais sensível a isso, de se comparar. Nossa, ela tem um corpo muito bonito, nossa, ela é muito inteligente, ela tem 3 faculdades, ela tem um trabalho dos meus sonhos, e eu estou aqui. Mulheres, queiram ser parecidas com Cristo. Homens, queiram ser parecidos com Cristo. Porque se a gente for buscar por sombras lá fora, essas sombras um dia acabarão, e a gente também. Mas a presença de Jesus é eterna. A presença de Jesus é a nossa origem. A presença de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a nossa origem. E é ela que nos faz resistir. Em Filipenses 4, continuando em Filipenses, assim, no versículo 1, ele diz para esse povo, sejam firmes, permaneçam firmes. É muito difícil quando nós estamos passando por problemas e situações que não sabemos o que fazer, provações, cavernas que parece que estão escuras demais. A gente fala, Senhor, me tira daqui logo, eu não vejo mais sentido nisso. É muito difícil alguém chegar para você e dizer, continua, seja firme, porque a única coisa que você quer fazer, que você não quer fazer, é continuar. Tem momentos da nossa vida que a última coisa que a gente quer fazer é prosseguir. A gente quer desistir. Há momentos na nossa vida que a única coisa que a gente quer fazer é deitar na nossa cama e chorar e dizer, Deus, não quero mais nada que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais nada, não quero mais saber disso daqui. Paulo era Paulo, eu sou eu. Há momentos na nossa vida que até esses conselhos, seja firme, não chore, não pare, não valem de nada. Mas eu quero dizer uma coisa, e eu desejo e eu oro para que isso fique muito no nosso entendimento e no nosso coração. Seja firme, porque Ele é digno. Seja firme, porque você foi chamado para resistir. E Ele nos faz resistir. A sua presença nos faz resistir. Seja firme, não porque você é autossuficiente ou porque quem está falando para você ser firme tem a vida perfeita, mas é porque talvez essa pessoa tenha entendido o que Paulo entendeu. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Grava isso no seu coração em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso passar pelo vale, pela sombra. Posso passar por tudo. Pelo céu, pelas mais altas montanhas, pela melhor fase da minha vida. A resistência não é sobre só você ser feliz o tempo todo, mas é você aprender a lidar com qualquer tipo de situação. Porque Jesus, Ele não quer nos ensinar a sermos filhos
filhos mimados. Ele quer nos ensinar a resistência, porque a Bíblia em si, ela já diz que esse mundo, ele jaz no maligno, ele é difícil. Nós seremos julgados, muitas coisas não aguentaremos. Até Jesus chorou. Até Jesus desejou não passar pelo que ele ia passar. Mas ele foi firme. E ele está sentado no trono. E a presença dele está nesse lugar. Toma consciência da presença dele, assim como Paulo fez. Não ignora a presença de Jesus essa noite. Talvez você tenha ignorado a vida toda, mas não ignora essa noite não. Porque nessa noite há um chamado para a dependência nele que gera resistência. Nessa noite há um chamado não pela dependência do mundo, mas a sujeição à sua presença. Nessa noite há um chamado para você colidir com o sistema lá fora. Nessa noite, um chamado para você colidir com os seus demônios, para você colidir com os seus pensamentos que não saem da sua mente. Nessa noite há um chamado, seja firme. Nessa noite há uma declaração, você tudo pode, porque eu te fortaleço. Nessa noite há uma música nova para ser cantada na sua vida. Sabe por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Você não vai sair daqui mais forte e aprendendo a viver contente em qualquer situação, porque eu estou pregando aqui, ou porque você está sentado aqui essa noite. É só a partir do momento que você tomar consciência da presença dele e você tomar consciência da força que a presença dele te traz. É só a partir do momento que você chegar e você desejar olhar nos olhos dele e você desejar ser como ele, assim como Paulo desejou. Veja, eu não estou pregando contra sonhos, contra projetos. Eu estou pregando o nome de Cristo na sua vida. Eu não estou pregando falando que você tem que parar com todos os seus projetos. Eu estou falando que ele te fortalece para qualquer coisa que você passar. E Paulo, ele aprendeu tanto isso que ele não guardou para si. Ele ensinou esse segredo. E ele disse, eu aprendi, eu sei o que é estar humilhado, eu passei por tudo. Eu fui açoitado, eu fui perseguido por causa do evangelho, mas eu não estou nem aí, porque eu sei quem me fortalece. Eu não estou nem aí, porque eu sei qual vai ser meu destino. O mundo lá fora não sabe o destino deles. O mundo lá fora prega uma alegria momentânea que você tem e daqui a pouco sai das suas mãos e você fica vazio, oco por dentro. Mas Paulo diz, somos do céu. Nossa origem é lá. Eu sei para onde eu estou indo. Será que realmente a gente sabe aonde a gente está indo? Será que realmente a gente está prosseguindo o alvo? Assim como Paulo disse aqui também, prossigo para o alvo que é Cristo. Eu esqueço das coisas que estão para trás. O passado não me prende. Ele diz, o passado não me prende. Sabe por quê que ele prosseguia, ele resistia? O passado não prendia ele. Porque o que atraía ele era maior do que o passado, a presença de Jesus Cristo. O que atraía ele era muito maior do que ele havia passado, os sofrimentos, os açoites e as torturas. O que atraía ele era a presença de Jesus, doce presença de Jesus que atraía ele. Doce presença que está aqui essa noite, renovando corações, renovando entendimentos sobre quem ele é. Isso que atraía ele. A luz da presença dele. E Paulo, todo mundo sabe aqui, a maioria, que eu sou apaixonada pelas cartas a Timóteo, que era o filho espiritual de Paulo, e ele deixou muitos ensinamentos. E em 2 Timóteo, Paulo já, no final da vida dele, porque ele já sabia que de uma hora para outra ele iria ser morto, ele estava na prisão, ele disse a Timóteo, eu passei tudo isso, propaguei o evangelho, estou parafraseando, tá? Quem quiser saber aonde está em 2 Timóteo 2, versículo 9. Ele diz assim, e por causa de tudo isso, eu propaguei a Cristo, plantei igrejas, eu estou aqui preso, fui feito como um malfeitor,
tô machucado. Mas ele disse a seguinte frase, que depois que eu li, eu nunca mais vou esquecer. E ela foi como um bálsamo no meu coração. E eu creio que ela vai ser um bálsamo no seu coração também. Ele disse a seguinte frase: mas a palavra de Deus não está presa. Sabe o que ele quis dizer aqui? O que eu passo, as minhas consequências. Ei, eu não deixo minhas consequências me fazer desacreditar da palavra dele, do poder da palavra dele, do poder dele. As minhas consequências, as minhas mazelas não me fazem perecer, porque eu posso estar preso, açoitado, arruinado, mas a palavra dele não está presa. Ela está solta e ela é viva e eficaz para todo sempre. Ela é viva. A palavra de Deus não está presa. Não haja na sua vida como se ela estivesse presa. Você tem acesso à palavra, você tem acesso à presença. Não haja como se você não tivesse. Paulo escreveu essa frase linda na prisão. E tem muitas prisões que nós passamos na nossa vida. Mas eu quero te dizer essa noite, se você está em alguma prisão na sua mente, no seu coração, na sua vida, lembre-se, a palavra de Deus não está presa. O acesso a Ele não está preso. E só o acesso a Ele que te fortalece. E só o acesso a Ele que te alegra. Como eu disse, Paulo disse a eles: alegrem-se. Várias vezes. Alegrem-se. Alegrem-se. Se alegrar é alguma coisa. Quando nós ganhamos um presente, entramos na faculdade tão sonhada, a gente se alegra. Só que Paulo, ele se alegrava muito mais do Senhor. E é esse o chamado que ele tem aqui para eles e para a gente essa noite. Alegrem-se no Senhor. O maior sinal da resistência em Cristo é quando nos alegramos nele. Porque estar aqui, cantar, fazer as coisas na igreja, proclamar o seu nome, não quer dizer que a gente se alegra nele. Às vezes nós fazemos isso e a primeira dificuldade que vem, a gente se entristece nele, na verdade. A gente questiona: Senhor, por quê? Por quê? E Paulo tem um chamado à resistência aqui. Alegre-se nele. Tente se alegrar nele para você ver quantas coisas aconteceram na sua vida. Não pelo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Ele já é e ele não deve nada a gente. Tudo que ele fez foi feito. E ele nos salvou. O véu foi rasgado. Assim como nós cantamos aqui, ele tabernaculou entre a gente. Ele é o sumo sacerdote de Deus. Ele é. Não há nada que impeça de você acessar essa presença. Não há nada que impeça de você se alegrar nele. Rayane, como? Aprenda. Paulo foi bem claro. Eu não nasci sabendo. Eu aprendi. Como? Me sujeitando a ele. Como? Dependendo dele. Você só sabe o efeito que aquilo tem dentro de você quando você depende. Por exemplo, no mundo, a gente só sabe o que uma droga é capaz de fazer no corpo do ser humano, uma bebida, uma dependência emocional, porque a gente vê a dependência que elas têm disso e as consequências disso. A gente só sabe como é depender daquilo quando a gente realmente quer, quando a gente vai. E Paulo diz: vai, se alegra nele, aprenda. Ninguém nasce sabendo, nenhum ser humano nasce sabendo ficar feliz numa tristeza. Nenhum ser humano nasce sabendo ficar feliz no Senhor em luto, ou quando algo acontece que não está no nosso alcance mais. O ser humano aprende, mas só se ele quiser depender disso. É só se a gente quiser sair das dependências, as nossas dependências emocionais, sair das nossas dependências que nos aflige e a gente nem percebe. É aí que a gente vai aprender a se alegrar no Senhor. Porque Paulo, ele foi bem claro, ele não escondeu nada da gente. Ele passou momentos de fome, tristeza, humilhação. Mas ele disse: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi. Talvez ele tenha aprendido da pior forma, né?
porque acredito que a maioria aqui ficaria muito mal sendo açoitado dia e noite, perseguido, preso. E, gente, a prisão que ele vivia na época não eram as prisões de hoje, não. Eram prisões horríveis. Você ficava acorrentado. Você era açoitado de verdade. Mas ele disse, eu aprendi. Às vezes a gente quer fórmula mágica para tudo. Como depender de Deus, como acessar a presença, como fazer isso. Aprenda. Aprenda a viver essa dependência que gera resistência. Até rimou o título, né, gente? A resistência. E essa resistência, ela é sólida. Seja sólido. Um dos significados de resistência é solidez, gente. Capacidade de suportar. Ou, em outros dicionários diz, né, que é a capacidade de suportar pesos. Com a presença do Senhor, você é capaz de suportar qualquer peso na sua vida. E eu não falo isso como uma frase clichê que a gente ouve por aí. Ah, você é forte, você... Não. É porque se eu falasse pra você, você pode suportar qualquer peso porque você é forte, eu estaria mentindo. Porque o verdadeiro segredo é que você pode suportar peso, qualquer peso na sua vida, mediante a dependência que você tem de Deus. E como eu disse, a dependência nele, não faz você perecer. A dependência nele faz você resistir. Quem é que gostaria de ser um pouco mais resistente em algumas situações da vida? Alegre-se no Senhor. Aprenda a se alegrar no Senhor. É muito fácil dizer o que fazer, mas não dizer como. E Paulo disse como. Tudo posso naquele que me fortalece. Rayane, você está repetindo muito essa frase. É porque às vezes a gente precisa repetir algumas coisas no nosso coração. E isso não é muito bom, porque a gente só repete coisas para criança. Às vezes é necessário a gente repetir porque a gente está muito para lá. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai estar no centro da presença dele. E você vai ter consciência, não só porque a Rayane está aqui falando que tudo você pode nele, mas porque você tudo pode nele. Você vai ter essa consciência a partir de hoje, em nome de Jesus. Você tudo pode nele. Você que está fraco, você que está feliz, você pode também nele, porque ele te fortalece. Não importa a sua situação. Em Salmos 20, a partir do versículo 7, Davi escreveu esses salmos. Ninguém sabe exatamente, os estudiosos não sabem exatamente em que contexto estava, mas provavelmente era um contexto de guerra. E ele diz assim: muitos confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor Deus. Sabe como que a gente vai aprender a se alegrar no Senhor realmente? Confiar nele. E ele completa: os outros desfalecem e caem, a gente fica firme e de pé. Por quê? Porque nós confiamos no nosso Senhor Deus. Os outros caem, os outros ficam, porque eles dependem de outras coisas que são desse mundo. Mas a partir do momento que você depende, você confia nele, você fica firme e de pé. Quando você chegar em casa, você lê esses Salmos 20, a partir do versículo 7. Nós ficamos de pé e firmes, porque quem nos fortalece não é o nosso braço, é o Senhor Jesus. Quem nos fortalece não é o nosso pensamento de autossuficiência, é a presença de Jesus, porque a gente não é autossuficiente. Porque quando a gente não depende dele, a gente depende de outra coisa. A gente depende de um vício em redes sociais, de um vício, como eu já falei, em drogas, bebidas e outras várias coisas. Vícios em pessoas, apegos emocionais. Jesus, nessa noite, quer falar para você que está apegado emocionalmente a alguém que não te faz bem. Apegue-se a mim, porque você se apegando a mim, você resiste, você não chora como você está chorando por essa pessoa.
pessoa. Apegando-se a mim, você resiste e não desfalece. Apegando-se a mim, você fica de pé. É isso que Jesus está falando. E eu quero completar essa mensagem. Eu quero completar esse entendimento que o Espírito Santo me deu. Não porque eu sou autossuficiente, mas porque a cada dia eu tenho orado muito para ser suficiente nele, que ele seja suficiente para mim. Porque ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, socorro bem presente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. João, aquele que teve a visão sobre a vinda de Jesus Cristo em Apocalipse, ele teve a visão do trono de Deus, da aparência de Jesus, da sua voz como de muitas águas. E quando ele viu um livro com 7 selos à direita de Deus, os anciãos e os anjos falaram: ninguém é digno de abrir esse livro, ninguém é digno de desatar os selos. E sabe o que João falou? Eu chorei, porque ninguém era digno de abrir, nem de olhar para o selo ninguém era digno. Tem momentos na nossa vida que Deus nos dá uma visão, que estamos vivendo uma fase boa, e parece que tudo acaba, e a gente chora, a gente fica: é isso? É isso mesmo, Deus? É só até aí que o Senhor vai mostrar? É só até aí que o Senhor vai se revelar a mim? Mas o capítulo é completado dizendo assim: um ancião se virou para João e disse: eis o leão da tribo de Judá. Ele é digno de desatar os selos. Ele venceu para desatar os selos. Ele é digno. Se você não pegou nada de hoje dessa mensagem, pegue só essa frase: ele é digno. Há uma mensagem do céu: não chore, porque ele é digno. Ele venceu para desatar os selos, e ele venceu, e ele está aqui nesse lugar. Que a sua dependência nele, a partir do momento que você tomar essa consciência, que essa dependência gere resistência todo dia, para você enfrentar os obstáculos, as pedras do seu caminho, em nome de Jesus. Porque só essa dependência, repito, te fará resistir às mazelas desse mundo, às mazelas do seu coração. Ele é digno. João não terminou chorando. João terminou vendo a glória dele. A história não terminou com ninguém abrindo selos. Terminou com ele abrindo e revelando para João as coisas que iam de vir. E no final de tudo, ele diz: eu sou o Alfa e Ômega, início e fim. E eu venho sem demora. Ele é digno. Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E ele tem um chamado para você essa noite. Dependência nele, para você resistir às cavernas e os vales da sua vida. Nesse momento, eu vou passar aqui para o nosso pastor Jefferson. E eu quero que você, com essa canção, você comece a clamar a ele. Clamar e pedir: Senhor, me ensine, eu quero aprender a ser dependente de ti. Eu quero que você comece a pensar em tudo que foi pregado hoje, tudo que foi falado. Eu quero que você comece a pensar e comece a perceber a grandiosidade da presença